Oi, meu nome é Agnes, eu trabalho com desenho realista e no vídeo de hoje eu quero trazer um pouquinho da minha evolução no realismo, trazer alguns desenhos antigos pra gente fazer essa comparação e falar também sobre o processo de aprendizagem. Minha história com o desenho começa em 2019, depois de uma amiga minha ter feito uma caricatura e eu ter olhado pra ela e pensado, acho que eu consigo fazer algo mais parecido. Hoje em dia eu tenho consciência de que eram estilos diferentes, né, propostas diferentes e uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas naquele momento eu tava me referindo a um desenho mais realista. E foi de fato que eu fiz e eu vou mostrar pra vocês agora. Não vai dar pra ver, né? Eu acho que não vai dar pra ver, porque vai brilhar. Bom, decidi gravar de outro ângulo porque, vocês viram, né, não tava rolando. É perceptível que eu não tinha muita noção de luz e sombra, etc. Mas pra um primeiro desenho, né, depois de tantos anos sem desenhar, eu senti que eu tinha uma noçãozinha, assim, principalmente de proporção. Então, serviu de incentivo pra eu tentar fazer outros. Claro que como a maioria das crianças eu gostava bastante de desenhar. Inclusive na minha escola existia uma mostra de arte onde a gente podia, né, expor os nossos desenhos, a gente ganhava medalhas e tal. Inclusive eu ganhei algumas medalhas, acho que eu desenhava bonitinho. Só que aí teve um evento específico que eu era criança, eu fiquei traumatizada, porque eu fui na casa de uma coleguinha minha e o pai dela tava fazendo o desenho pra ela. E a menina ganhou e eu fiquei muito chateada, aquilo me traumatizou. De fato eu era uma criança sensível, assim, então eu decidi que eu não ia desenhar mais porque a vida não era justa, não adiantava eu me esforçar, porque o pai dela ia desenhar e ele ia ganhar. Então foi isso, eu fiquei frustrada e parei de desenhar, parei de me inscrever nessas amostras que tinham anualmente. Eu continuei rabiscando, né, ao longo da minha vida escolar e depois na faculdade também, sempre nos cantos do caderno, mas de fato, né, nunca me dediquei ao desenho, só depois que eu me formei, e aí pulamos para 2019. O que eu senti também, né, é que o ensino tradicional ele meio que vai podando essa nossa parte criativa, porque ele nos obriga a seguir muita metodologia, muitas regras fechadas, e como uma criança criativa que eu era, eu sofri com isso, e eu vou explicar pra vocês o porquê. Geralmente quando a gente tá na escola, o professor ele vem com uma metodologia pronta, passa aquilo para o aluno e ele quer que o aluno entenda da forma que ele explicou. E o que é a criatividade? A criatividade é achar soluções diferentes para o mesmo problema, ou seja, né, tu pode a partir de caminhos diferentes chegar em o mesmo resultado, e não significa que isso está errado. Inclusive isso sempre foi uma questão pra mim, porque eu achava que eu era burra, eu não entendia que eu podia aprender as coisas de uma forma diferente e tava tudo bem, que eu não precisava me encaixar numa caixinha e tal. Só que isso a gente não aprende na escola, né? A gente aprende depois quando a gente sai e vai pro mundo real viver. Mas obviamente eu também tenho noção, né, de que ensino em escola pública principalmente não é uma coisa fácil. Enfim, eu só queria trazer essas questões pra caso alguém, né, se reconheça nisso, porque pra mim foi difícil assim não crescer tendo autoestima suficiente, algo que eu tive que construir depois. Eu contextualizei tudo isso para falar para vocês que eu aprendi a desenhar da mesma forma, usando a criatividade. Eu olhava para um desenho e queria botar isso no papel, então eu fazia da mesma forma, eu copiava o que eu estava olhando e aí eu ficava me questionando e pensando, tá, como que a pessoa chegou nesse resultado? Então eu comecei a procurar imagens na internet e aí eu olhava para aquela imagem, gostava dela e eu pensei, tá, vou fazer um desenho parecido com esse. E assim eu fui, um desenho atrás do outro, muitas horas em cada desenho. E assim, quando eu gosto de uma coisa, eu não gosto, eu fico obcecada. Então eu ficava muitas horas em um desenho e aí eu passava para outro e ficava muitas horas no outro desenho e sempre pensando em como melhorar aquilo. E aí eu acho que foi meio instintivo ir pro realismo, tanto que algumas imagens que eu usava de referência não eram tão realistas, mas eu fui tornando realista. Eu acho que eu sempre foco no desenho, eu sempre penso no que eu acho esteticamente bonito e coloco ali. Enfim, a minha forma de desenhar é o que funciona pra mim. Claro que depois também eu fui dar uma estudada, entender, né, como é que funcionava o processo de aprendizagem do desenho para as outras pessoas. Entendi que as pessoas acham desenhar um processo complexo, né, e eu fui estudar, fui entender por que as pessoas têm dificuldade de fato para desenhar, entendi isso, e agora eu posso ajudar vocês um pouco melhor a não achar que o realismo é um monstro, porque na verdade ele não é. Existem técnicas para facilitar esse entendimento e eu acho que é super possível qualquer pessoa aprender a desenhar. Bom, agora eu vou mostrar os desenhos para vocês, o meu processo de evolução, e aí eu vou comentando junto com o vídeo, espero que vocês gostem. Queria falar que os desenhos não necessariamente estão em uma ordem cronológica, tá? Eu não anotei a data exata de cada um, mas eles estão mais ou menos na ordem que eu fiz.
Depois do desenho da minha amiga, esse foi um dos primeiros que eu fiz. Eu usei como referência uma foto de uma abelha que eu achei aleatória na internet, que inclusive não era realista, e utilizei ela pra fazer apenas a base do desenho. E aí nasceu ela. Eu acabei fazendo essas texturas nas asas, deixando o corpo fofinho e ficou assim. Essa segunda arte eu copiei de um artista, infelizmente eu não lembro o arroba dele, mas se alguém souber o arroba dele, me avisa que eu acredito aqui no vídeo. É comum a gente copiar artistas, né, quando a gente tá aprendendo como estudo. Nesse desenho, quando eu fiz, eu não me lembro de racionalmente perceber que existia, né, uma projeção de luz e sombra. Eu só meio que fui colocando o que eu tava enxergando ali, na verdade. Esse próximo desenho não é tão realista, é o meu signo, Capricórnio. Eu lembro de ter pesquisado meu signo no Google e visto várias imagens e fui pegando um pouquinho de cada uma delas, né, pra criar essa arte. E vocês já ouviram falar que, na verdade, criatividade é roubar um pouquinho de cada pessoa e criar algo novo? Foi basicamente isso. Eu sabia que tinha guampinha de bode, patinha de bode, cauda de peixe, e foi isso. Nesse desenho eu fiz uma sereia. Eu já tinha descoberto o Pinterest, provavelmente. Eu me lembro de catar imagens lá, sempre pra me inspirar. E como eu falei, como eu não seguia regras, eu não entendia, né, de teoria de desenho, essas coisas, eu fui fazendo do jeito que eu achava. Confesso que olhando agora nessa época eu me lembro de ser muito feliz, assim, porque eu não tinha o conceito do que era certo ou errado na minha cabeça, tecnicamente, né, no desenho. Então eu simplesmente fazia o que eu queria e o que me agradava esteticamente no desenho. Eu gosto muito desse desenho, é inspirado no Labirinto do Fauno, eu amo esse filme. E, enfim, eu gosto muito dessa pegada mais dark, assim. Então, vocês podem até, acho que, perceber isso nos meus desenhos, né? Eu tenho uma tendência a usar o grafite mais escuro, etc. E eu acho esse desenho muito bonitinho, assim, né? Dava pra ver que eu tava aprendendo a usar texturas, né? Ali no chifre, na roupinha dele, no casco, armadura, não sei como é o nome disso. Bom, o próximo desenho é uma pin-up. Eu utilizei uma foto realista, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu encontrei. E aí eu me inspirei nela, eu queria fazer um desenho estilo tatuagem, eu acho. E ali vocês podem perceber que eu também tinha dificuldade pra desenhar mãos e pés, como toda pessoa que desenha. Enfim, eu gosto bastante, porque assim, eu acho interessante, né, que eu tenho uma relação muito mais emocional, assim, com esses primeiros desenhos, porque eu fazia só coisas que eu gostava realmente, assim, que chamavam a minha atenção. Eu não sei exatamente o que eu usei de referência pra fazer esse desenho, mas provavelmente eu devo ter pego uma posição, assim, diferente das que eu já tinha feito antes. E essa aí tem uma projeção de sombra nas costas, eu devo ter achado interessante na época. Enfim, aí eu fiz esse desenho. Hoje, analisando, eu acho esse cabelo dela um pouco engraçado, parece mais um capacete. Mas tudo bem, né, gente? Eu acho que a gente não pode julgar muito quando a gente tá aprendendo alguma coisa. Esse próximo é uma fadinha. Eu gostava muito de trabalhar luz e sombra ali nas asinhas, vocês podem perceber no vestido. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora, assim, da realidade, então eu acho que isso me ajudou a perceber o detalhismo das coisas, sabe? Bom, esse próximo desenho é mais uma mulher, essa mulher está cansada. Eu acho que eu acabo ligando essa coisa mais íntima, assim, de como eu tava me sentindo no momento ao desenho. Eu tava numa fase mais sombria da minha vida também. E como o desenho acaba sendo uma forma da gente se expressar reflete diretamente, né? E não é todo mundo que vai gostar desse desenho e tá tudo bem também. Esse próximo desenho eu gosto muito dele, eu achei ele super fofo. E esse aí eu só fiz o que me deu vontade, assim, na hora. Não peguei nada de referência pra me inspirar nem nada, só fiz. E eu gosto bastante dele, um urso com um coraçãozinho na mão. O próximo desenho é mais uma mulher cansada, brincadeira, essa ela tá com uma cara mais de relax, ternura, não sei. E o que eu gosto nesse desenho é a disposição dele, assim, na folha, no canto. E também foi mais desafiador, assim, por causa da posição da cabeça dela. Eu nunca tinha desenhado ninguém nessa posição, então foi interessante. Mais um desenho sombrio. Eu lembro de estar fazendo esse desenho com muita raiva, assim. Eu aprendi a usar as minhas emoções a meu favor também. Quando eu tava com algum sentimento ruim, eu colocava isso no papel. E eu lembro de fazer esse desenho porque eu tava com um pouco de raiva do fato das pessoas usarem muitas máscaras sociais. E às vezes eu gostaria de saber só o que elas estavam pensando por trás delas realmente, assim. Que as pessoas fossem mais verdadeiras e disso nasceu esse desenho. Enfim, eu acho esse desenho interessante. O Coringa, gente, eu sofri bastante desse desenho. Na verdade, essa foi a segunda tentativa. A primeira eu amassei e botei fora, sei lá, porque ele ficou parecendo o Chucky. E eu queria fazer um Coringa decente, né? Vocês podem até ver que tá bem manchado ali. Eu usei bastante a borracha. Mas eu gostei bastante do resultado, assim. Foi o meu desenho mais realista, mais parecido com uma pessoa. E eu passei muitas horas fazendo ele. E aí eu lembro que foi desafiador, mas foi bem bacana, assim, me superar. Porque
enfim, já tinha feito outra tentativa e não tinha dado certo. A Billie Eilish, gente, eu gosto muito da Billie Eilish, porque, enfim, não só das músicas dela, assim, mas a forma como ela cria as coisas, a criatividade, enfim, a história dela. Então, desenhar ela, vocês vão ver que vai se repetir isso algumas vezes. E eu me lembro de ter ficado feliz por ter acertado, né, a proporção, assim, de primeira. E eu poderia ter cortado essa folha, né, mas eu acabei deixando assim pra guardar, enfim. Aí eu desenhei a Frida. Eu só vou desenhar, vocês vão ver os próximos retratos, assim, que eu desenho pessoas que eu gosto. Eu preciso ter algum nível de admiração com a pessoa, assim, pra passar muitas horas desenhando ela. Enfim, e eu acho que a partir ali do Coringa, da Billie Eilish, os próximos foram sempre retratos, assim. Eu passei a gostar de desenhar bastante retratos. Aqui dá pra perceber que eu já passei a ter um cuidado a mais com o tecido das roupas, as flores na cabeça dela. Eu fui dando uma evoluída, assim. Bom, eu falei que eu ia voltar a desenhar a Billie Eilish mais algumas vezes. E hoje, olhando esse desenho, eu acho a cabeça dela muito proporcionalmente redonda. E olhando assim, eu sinto que parece que ela tá com uma cabeça de boneca, sabe? Não parece humana. Mas são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. E vai de gosto também. Eu, particularmente, não gosto. Acho que o realismo tem uma coisa de ser mais imperfeito, né? Como nós, seres humanos, somos. Com manchinhas, sardinhas, não com aspecto de Photoshop, assim, sabe? Eu prefiro uma coisa mais real. Bom, o próximo desenho, quem olhar e acertar de primeira ganha um balão. Porque não tá parecido. Brincadeira. É a Lana Del Rey. Eu sei, gente, ela tá muito vesga e a cabeça tá meio que de boneca também. Mas eu quis trazer esses desenhos que eu hoje acho que não deram tão certo assim. Mas importante. Faz parte do processo de aprendizagem. E, enfim. Eu tenho carinho por todos os meus desenhos, até os que deram errado, porque daí eu posso olhar pra eles e pensar, posso melhorar isso no próximo. E é assim que a gente vai aprendendo. O próximo é da Anne de Green Gables. Sério, eu amo essa série e ela é muito maravilhosa. Essa série é toda esteticamente bonita e ela é super sensível, assim, então eu amo de paixão. E de elementos técnicos, assim, que dá pra notar é que eu tinha medo de sombrear o desenho. Eu deixava essa parte do rosto branca, assim, comparada ao fundo, né? E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a sombrear. Esse meu próximo desenho, os desenhos meus que eu mais gosto. Eu vou deixar o nome dessa modelo aqui do lado. E como ela é uma supermodelo, né, fotos com bastante nitidez permitem que tu consiga atingir um nível melhor no realismo. Enfim, eu amo esse desenho, não tenho nada pra falar sobre ele. E quando eu falo que eu gosto muito da maioria dos meus desenhos, não quero que pareça que eu estou me gabando. É que eu realmente tenho uma relação emocional com eles. Eu também sempre desenhei coisas que eu realmente gostava. Inclusive, eu acho que isso me ajudou no processo de aprendizagem, né? Porque a gente tem tendência a se esforçar mais quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta. Então, eu realmente gosto muito deles, né? Mas é com um tom de carinho mesmo. Agora vamos para Audrey Hepburn. Eu amo bonequinho de luxo. Alguém já assistiu? Enfim, eu gosto bastante desse desenho também. Eu gostei da forma que eu posicionei ele na folha. E eu também já dei uma melhor sombreada e fui evoluindo nessa questão. E acho que é basicamente isso. Vamos pro próximo. Esse é da cantora Aurora. Esse teve um nível de dificuldade um pouco maior porque ele é tudo muito branco, assim. Se vocês podem perceber, o cabelo é claro, ela tem a pele clara. Então eu me lembro que eu sofri bastante pra fazer esse cabelo, essas trancinhas, mas de modo geral eu gostei bastante do resultado dele. Se vocês forem percebendo, eu vou pegando desenhos um pouco diferentes um dos outros, né, tons de pele. Esse aí é totalmente preto, aquele da Aurora já era mais branco, pra ter níveis de dificuldade diferente e testando e experimentando, né, vendo o que eu conseguiria atingir dentro de cada desenho. Eu acho muito bonitinho os olhinhos dela nessa foto. Enfim, esse desenho foi um desenho rápido, eu fiz ele em 3 horas, um dia que eu tava possuído pelo ritmo ragatanga, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu consegui fazer ele muito rápido, e eu amo o Edward, né, gente, quem não ama o Edward, mãos de tesouras. O próximo é a nossa amiga Rihanna. Eu não sou fã da Rihanna, mas eu acho ela muito linda. Eu desenho coisas que eu acho esteticamente bonitas também. Enfim, eu gosto bastante desse desenho porque ela tá belíssima. E no meio de um molde de retrato eu também fiz esse desenho. Eu gosto de desenhar miniaturas e gosto muito de brincar com luz e sombra. Então, nesse desenho eu também brinquei com isso, né? Fiz uma iluminação ali saindo da portinha, ela olhando pro nada. Enfim, eu acho esse desenho bonitinho. O próximo desenho é nosso amado Freddie Mercury. Eu queria desenhar uma foto que não tinha nenhum desenho, assim, pelo menos eu não tinha encontrado na internet. E ele beijando um gatinho. Eu não sou muito fã desse desenho, eu confesso. Eu acho a cabeça dele meio estranha. E a parte que tá a mão dele ali na foto não tava muito boa, mas se eu fizesse esse desenho hoje, provavelmente eu teria feito a mão dele de acordo com uma mão e não
mal feita como tava na foto, sabe? Enfim, esse tipo de coisa a gente só aprende com a experiência, né? Mais uma vez, nossa querida Billie Eilish. Eu gosto também bastante desse desenho, porque ele é bem branco, assim. E é gostoso de fazer desenhos que eu me desafio. Eu sempre gosto bastante de fazer coisas que eu não sei como fazer. Agora, por último, a Anya Taylor-Joy. Acho que foi um dos últimos desenhos que eu fiz, né? Mais realistas, assim. E já faz tempo. Eu preciso fazer um próximo desenho. Porque a minha técnica provavelmente já evoluiu também. E, assim, a beleza dessa mulher... Sério, eu acho ela uma das mulheres mais bonitas, assim, no mundo. Não sei explicar. Pra mim, a beleza dela é de outro planeta. E ela tem uma beleza não padrão, assim, que eu amo, eu acho. Belíssima. Não foi o último, eu desenhei a Wandinha, eu tinha esquecido disso. Eu não gosto desse desenho porque eu arruinei o fundo dele. Não gosto. Depois eu fiz uma versão digital, onde eu desenho o fundo melhor. Mas se eu tivesse desenhado só ela, eu teria amado. Enfim, né, gente? Erros que acontecem. E assim, quando eu decido que um desenho que eu fiz tá feio, eu não gostei de alguma coisa, não há quem mude a minha percepção sobre isso. Bom, eu acho que de desenho realista, a grafite é isso. Depois eu tenho outras experiências com outras técnicas e tal. Se vocês quiserem, eu posso trazer em outro vídeo. Bom, se tu gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para mais vídeos como esses. E até a próxima. Beijos!